Bem, preparando esse material para a nossa aula da próxima sexta-feira, então eu diria assim: a conferência que nós vamos ver é a de número 18. Chama-se Fixação em Traumas ou Inconsciente. Então, eu gostaria de falar o seguinte com vocês em primeiro lugar. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre fixação, traumas e inconsciente. Eu acho que essas definições, elas nos ajudam bastante depois na leitura, né? Então, nós vamos começar pelo termo fixação. A fixação, ela está na origem das repressões, que é alguma coisa que nós temos estudado bastante. A ideia inaceitável, ela é reprimida, vai para o inconsciente. Na atualidade, predomina a noção de que todos os afetos primitivos sofrem sucessivas transformações psíquicas que ficam presentes ou representados no inconsciente, constituindo pontos de fixações, os quais funcionam como um polo imantado e, tal como um eletroímã, atraem a representação de novas representações de fantasia e de experiências emocionais. Os pontos de fixação se formariam com mais facilidade a partir de uma exagerada gratificação ou uma exagerada frustração de uma determinada necessidade ou de uma zona erógena, e conforme o predomínio de uma das duas, a manifestação clínica terá características específicas. Bem, o outro conceito que eu gostaria de falar alguma coisa para vocês é sobre o inconsciente, né? Que o inconsciente é um reservatório de conteúdos reprimidos. Esses conteúdos são compostos por pulsões, e Freud considerou a pulsão a fronteira entre o somático e o psíquico. No artigo Inconsciente, Freud conceituou esse conteúdo reprimido como composto por representantes da pulsão, já que a pulsão em estado bruto nunca pode se tornar objeto da consciência. Existem duas espécies de repressões. Uma é a repressão secundária, consiste naquilo que já foi consciente e foi recalcado para o inconsciente. E a outra forma de material reprimido seria o que é chamado repressão primária ou originária, isto é, aspectos pulsionais filogenéticos que nunca chegaram a ser exteriorizados. O sistema inconsciente, além dos conteúdos, possui mecanismos e talvez uma energia específica própria. Os mecanismos específicos que regem os conteúdos do inconsciente consistem no processo primário, principalmente no que diz respeito ao uso dos mecanismos de condensação e deslocamento, assim como também pela ausência no inconsciente das leis da lógica, da noção de espaço, tempo e causalidade, pela mobilidade da energia livre e pela predominância do princípio do prazer-desprazer. Assim, o sonho foi para Freud a via régia de acesso ao inconsciente. Ele também destacou os caminhos reveladores do inconsciente, que são propiciados pelos sintomas, lapsos e atos falhos. Os conteúdos reprimidos no inconsciente estão fortemente catequizados pela energia pulsional
e procuram retornar à consciência e à ação, o que constitui o que ele denominava como a busca de um retorno do reprimido. Lembra quando nós falamos disso? Que ele fez aquela metáfora com o convidado que é posto para fora, ele vai ficar batendo na porta para poder retornar. Quer dizer, aquilo que é reprimido não fica lá quietinho, ele quer retornar para a consciência. E na situação analítica, os conteúdos reprimidos do inconsciente só podem ter acesso ao consciente se forem vencidas as barreiras da resistência. O outro conceito que eu quero falar alguma coisa a respeito, porque depois da leitura da conferência vocês vão utilizar, é sobre o conceito de trauma. Então, Freud ele deu um passo importante ao reconhecer o trauma representado pelas perdas precoces, incluídas a da perda do amor da mãe ou de outras pessoas significativas. O conceito de trauma está diretamente ligado a acontecimentos externos reais que sobrepujam a capacidade do ego de poder processar a angústia e a dor psíquica que eles provocam. E depois, o Freud tem também uma outra metáfora muito importante, que ele fala assim, que ele compara o efeito de um trauma psicológico ao de uma agulha no embrião humano. Uma agulhada num organismo desenvolvido é inofensivo. Porém, se for uma agulhada numa massa de células no ato da divisão celular, promoverá uma profunda alteração no desenvolvimento daquele ser humano em formação, querendo dizer que quanto mais precoce é o trauma, mais estrago ele vai fazer. Bom, então nós falamos sobre esses três conceitos: a fixação, o trauma e as questões do inconsciente. Agora, então, nós continuamos falando da conferência propriamente dita, né? Nessa conferência, o Freud vai dizer assim: vocês se lembram, na nossa conferência sobre o sentido dos sintomas, o Freud deu o exemplo de duas pacientes, né? Não sei se vocês se recordam. Mas ele fala assim que ambas as pacientes citadas naquela conferência, elas nos dão a impressão de terem se fixado em uma determinada parte do seu passado, como se não conseguisse libertar-se dela e estivessem, por essa razão, alienadas do presente e do futuro, ficam fixadas em alguma coisa do passado. Assim, elas permaneceram enclausuradas em sua doença, da mesma forma como em épocas anteriores, as pessoas se retiravam para dentro de um mosteiro a fim de ali suportarem a carga de suas vidas desditosas. Então a pessoa entrava por um convento e ia viver lá o resto dos seus dias. E se ficassem fixadas em alguma coisa que as protegesse da própria vida, né? Bem, aí ele vai falar assim que a neurose poderia equivaler a uma doença traumática. Alguma coisa muito intensa aconteceu na vida da pessoa e ela fica fixada naquele acontecimento e apareceria em virtude da incapacidade de lidar com uma experiência cujo tom afetivo fosse excessivamente intenso para ela. Vamos supor que na tenra infância ela entrou em contato com algum desejo libidinal
ou mesmo um desejo agressivo, aquilo a assusta tanto que ela reprime aquilo para o inconsciente e fica fixada na situação traumática. Por mais que uma das pacientes ali relatada repetisse o seu ato obsessivo, ela não sabia que esse derivava da experiência pela qual ela havia passado. A conexão entre o ato e a experiência estava oculta para ela. Apenas podia muito fielmente responder que não conhecia aquilo que a fazia executar aquele ato. Toda neurose, ela inclui uma fixação desse tipo, mas nem toda fixação conduz a uma neurose. Sintomas constituem derivado de processos inconscientes, contudo, podendo, sujeitos a variadas circunstâncias favoráveis, fazer-se consciente. Vale anunciar mais uma vez para os nossos fins a possibilidade de conferir um sentido aos sintomas neuróticos, mediante a interpretação analítica, é uma prova da existência, ou se preferem, da necessidade de manter a hipótese de processos mentais inconscientes. Quando ela se torna consciente, ela perde o sentido do sintoma, né? Jamais se constroem sintomas a partir de processos conscientes. Tão logo os processos inconscientes pertinentes se tenham tornado consciente, o sintoma deve desaparecer. A construção de um sintoma é o substituto de alguma outra coisa que não aconteceu. Determinados processos mentais normalmente deveriam ter evoluído até um ponto em que a consciência recebesse a informação deles. Bem, então, o que é dito nessa conferência é que os sintomas, eles aparecem porque existe, a princípio, uma situação traumática que assustou essa pessoa, a pessoa joga para uma repressão, ela vai para um ponto de fixação e o sintoma começa a fazer parte, até que ele possa ser interpretado, poder explicar, a pessoa tomar consciência daquela situação, o sintoma desaparece, ele não tem mais sentido. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, para poder trazer uma elucidação, para a leitura ficar mais possível, né? É que nessa conferência o Freud ele faz uma alusão a um trabalho extremamente importante dele, que é o luto e melancolia. O Freud ele teve assim a possibilidade de fazer uma diferenciação, porque existe uma situação correlata entre na situação de perda, que você tem uma reação de tristeza muito grande. O Freud fez uma associação entre o que acontece num processo de luto e num processo de melancolia. Ambas as situações, a pessoa está tentando lidar com uma perda. Ele coloca assim: o luto é uma reação normal e natural diante de um processo de perda. A melancolia seria o processo patológico da perda. Então, ele fala assim: o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido,
como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, assim por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia em vez de luto. Por conseguinte, suspeitamos que essas pessoas possuem uma disposição patológica prévia. Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima, a ponto de encontrar expressão em autorrecriminações e culminando numa expectativa delirante de punição. A perturbação da autoestima está ausente no luto. Afora isso, porém, as características são as mesmas. Uma outra diferença também que existe é que o luto ele tem um período para terminar. A pessoa pode ficar profundamente infeliz numa perda, mas ela tem um período que vai indo, essa situação passa, né? Então a gente diria que a pessoa elaborou essa reação de luto. E a melancolia, ela tende a permanecer. A pessoa fica sempre se queixando, sempre reclamando o que aconteceu com ela, como que foi difícil, e aquilo permanece, né? Bem, mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre... Só um minutinho, deixa eu localizar novamente. Porque é uma colocação feita pelo Freud, que ela é muito citada, então eu queria dar esse destaque novamente para vocês, né? 323. No final da conferência, o Freud fala o seguinte: no transcorrer dos séculos, o ingênuo amor próprio dos homens teve de submeter-se a 2 grandes golpes. O primeiro foi quando souberam que a Terra não era o centro do universo, mas um diminuto fragmento de um sistema cósmico de uma vastidão que mal se pode imaginar. Isso se estabelece conexão em nossas mentes com o nome de Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido afirmado pela ciência de Alexandria. O segundo golpe foi dado quando a investigação biológica destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na criação e provou sua descendência do reino animal e sua natureza animal. Essa nova avaliação foi realizada em nossos dias por Darwin. Então, a megalomania humana terá sofrido um terceiro golpe, o mais violento, a partir da pesquisa psicológica da época atual, que procura provar ao ego que ele não é o senhor nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com escassas informações acerca do que acontece inconscientemente em sua mente. Os psicanalistas não foram os primeiros e nem os únicos que fizeram essa invocação à introspecção. Todavia, parece ser nosso destino conferir-lhe expressão mais vigorosa
e apoiá-la como material empírico que é encontrado em todas as pessoas. Aqui o Freud está se referindo ao fato de que não é o ego que é o senhor da vida mental, mas sim que somos comandados por forças que vêm do inconsciente. E ele coloca como o terceiro golpe que trouxe uma outra ferida narcísica para o ser humano. Tá bem? Então, esse é o assunto da nossa próxima aula, e nós vamos então poder conversar sobre o que o trauma traz de fixação, né, para o ser humano e o que é vivido assim, até mesmo no inconsciente, tá bem? Então, obrigada.